Olá, graça e paz a todos. Que Deus em Cristo, mais uma vez, continue vos abençoando. Mais um vídeo no nosso canal. Um vídeo para a tua edificação, para o teu crescimento espiritual, né? Crescer no conhecimento de Deus é muito importante. O tema de hoje do nosso vídeo é batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo, o que é? Para algumas pessoas, batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. Por muito tempo eu acreditei assim, porque foi assim que eu aprendi, né? Que o batismo com o Espírito Santo é você falar em línguas. Quem não fala em línguas não tem o batismo com o Espírito Santo. Assim, né? Assim eu aprendi. Ao longo do tempo, ao longo dos anos, né? Comecei a perceber que quanto mais a gente se aprofunda no conhecimento de Deus, no estudo da palavra, a gente vai aprendendo, a gente vai começando a perceber algumas coisas erradas que a gente aprendeu e a gente precisa, ou a gente escolhe, ou continuar vivendo naquele ensinamento errado, né, por muitas vezes assim, um texto interpretado de forma errada, fora do contexto, ou a gente opta por mudar de posição seguindo o caminho certo, seguindo a verdade, seguindo aquela verdade que você agora se deparou. Então, aqui em Mateus capítulo 3, a partir do verso 10 diz assim: o machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento. Esse é o que a gente conhece como batismo de João, né? O batismo nas águas a gente conhece como batismo de João. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós vemos aqui na expressão batismo com o Espírito Santo e com fogo, nós percebemos dois tipos de batismo. Não é um batismo só. Não é um batismo, um batismo com uma intensificação, por exemplo, com uma melhora, né? Com um aperfeiçoamento. Não. Como se o batismo com o Espírito Santo fosse um, e o batismo com fogo, esse batismo com fogo, fosse, por exemplo, um aperfeiçoamento. E não é isso. Quando nós falamos de batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo, nós já podemos perceber logo de cara que são dois tipos de batismo. O batismo com o Espírito Santo, vou ser bem direto, o batismo com o Espírito Santo acontece não depois da experiência da conversão, mas na hora da conversão. Ou seja, todos aqueles que se tornaram discípulos de Cristo, eles foram batizados no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. O batismo com fogo não tem nada a ver com o Espírito Santo. O batismo com fogo aqui no contexto, no texto, está se referindo a juízo, tá? A juízo. Só Jesus tem o poder de salvar e condenar. Só Jesus tem o poder de salvar uma vida ou colocá-la no inferno. Como disse o próprio Deus, né? Quando falou acerca do temer ao homem. Não tema ao homem que mata a carne e não sabe o que fazer com o espírito. Mas temei a Deus, temei a mim, que tem o poder de matar a carne e lançar a alma no inferno. Então a gente olha, nós percebemos que quem tem o poder de salvar alguém ou não é Jesus. Logo, esse batismo com o Espírito Santo aqui mencionado por João, esse batismo que João fala de batismo com o Espírito Santo está relacionado à conversão. No momento em que a pessoa se converte para Deus, automaticamente ela é batizada no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. Não é uma experiência que vai se buscar depois da conversão. Não tem nada a ver aqui com falar em línguas. Falar em línguas é dom, tá? Então nem todos vão ter esse dom. Se falar em línguas é um dom, nem todos têm esse dom. Se eu defender que o batismo com o Espírito Santo significa falar em línguas, logo eu vou dizer que nem todos serão batizados com o Espírito Santo. Você está entendendo? Então nós precisamos entender isso claramente, que batismo com o Espírito Santo é uma coisa e falar em línguas já é outra coisa totalmente diferente.
Quando a gente vai analisar ali acerca dos dons, quando Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, ali a partir do capítulo 12, a gente percebe que Paulo ele fala acerca dos dons espirituais. E quando ele vai classificando os dons, a gente vai ver um dos dons de locução, né? É o dom de falar em línguas. Esse falar em línguas, nem todos vão falar em línguas. Assim como nem todos iriam profetizar, nem todos iriam, né, ter ali dons de curar, dons de maravilhas. Então os dons espirituais é distribuído na igreja pelo Espírito Santo segundo a vontade do Espírito Santo. Existem pessoas hoje que elas não falam em línguas, mas elas profetizam, por exemplo. Não falam em línguas, mas elas têm o dom, né, o dom da ciência. Mas elas não falam em línguas. Então logo a gente percebe que batismo com o Espírito Santo não tem nada a ver com o falar em línguas. O batismo com o Espírito Santo, todo o cristão, salvo em Jesus Cristo, ele é batizado. A partir do momento que uma pessoa vem para Cristo e o recebe como Salvador da sua vida, naquele exato momento, o Espírito Santo ele vem sobre aquela pessoa. E é aí que acontece o batismo com o Espírito Santo. Mas, Cris, e o batismo com fogo? Esse batismo com fogo não é aquela coisa que a gente sente quando a gente está ali orando e começa a falar em línguas? Não tem nada a ver com isso também. O batismo com fogo está relacionado a juízo. Então, o batismo com o Espírito Santo é para os salvos em Deus, aqueles que vêm para Deus. Já o batismo com fogo é para aqueles que rejeitaram a graça de Deus. A partir do momento que a pessoa rejeita a graça de Deus, ela automaticamente está se condenando. E se ela se condena, ela vai encarar o fogo do juízo, que é esse batismo com o Espírito, ou que é o batismo com o fogo. Espero estar aqui, né? Espero que essa explicação aqui tenha ficado claro, porque até a gente percebe dentro do contexto. Porque assim, o verso seguinte, o verso 12 diz: Ele traz a pá em sua mão e separará o trigo da palha. Recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha no fogo que jamais se apaga. Tanto o verso 10 quanto o verso 12 do capítulo 3 de Mateus, João ele fala a respeito disso. João deixa claro, existe aqui dentro desse texto, a gente percebe tanto a salvação em Deus quanto a condenação para aqueles que não querem Deus. Para que nós possamos entender, batismo com o Espírito Santo, todos salvos na pessoa de Jesus Cristo tem. Ah, mas não fala em língua. Independente de falar em línguas ou não, de falar em línguas ou não, todos nós somos batizados com o Espírito Santo. Falar em línguas é dom, tá? Então esse dom nem todo mundo vai ter. Porque se batismo com o Espírito Santo significa falar em línguas e todos nós somos batizados com o Espírito Santo, automaticamente todos falam em línguas, o que não acontece. Fica-se claro, na verdade, que o Espírito Santo de Deus, ele distribui os dons segundo a sua própria vontade. Tem pessoas que buscam um certo tipo de dom que Deus sabe que ela não vai saber lidar com aquele dom. Então Deus vai dar o dom segundo a vontade dele, não segundo a vontade de quem pede. Já o batismo com o Espírito Santo, aqui mencionado por João, está relacionado à salvação em Deus. O batismo com fogo está relacionado ao juízo. Aquele juízo onde ninguém escapará. Aquele juízo em que só vai para ele, só vai encará-lo aqueles que rejeitaram a graça de Deus. Então que Deus em Cristo continue vos abençoando. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários, manda a tua dúvida, assuntos, perguntas que você tem, deixa nos comentários. E que Deus continue vos abençoando a todos. E Shalom.